Bom, gente, só um segundo. Recording in progress. Ok. Bom, o que é que nós vamos fazer hoje? Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Estou sentindo falta das câmeras de vocês. Desde as nossas últimas aulas, que vocês têm estado escondidos, né? Eu espero que vocês apareçam, tá bom? Eu sinto como se eu estivesse falando sozinho. Então, se vocês puderem estar com as câmeras ligadas, eu agradeceria, ok? Bom, então vamos lá. O que é que a gente vai fazer hoje? Eu havia comentado com vocês que após o feriado, na quinta-feira, nós vamos fazer a nossa revisão para a prova, certo? Hoje, a gente também vai fazer uma revisão. Porém, essa revisão ela é uma revisão um pouco mais geral. Então, a gente vai trabalhar com todos os conteúdos que foram vistos ao longo do nosso primeiro módulo, ok? E na quinta-feira, a gente vai fazer uma revisão que ela é voltada exclusivamente para a nossa avaliação escrita, certo? E a nossa revisão de hoje, a gente vai utilizar o Kahoot, ok? Então, vocês já sabem como utilizar, né? Vou iniciar aqui e nós temos duas formas de acesso, ok? Temos esse código que vocês podem utilizar e temos o QR Code também, certo? Boa noite, Mário. Boa noite, Maria Isabel. Boa noite, Pupi. Como eu comentei com os colegas de vocês, hoje a gente vai fazer... Boa noite, professor. Boa noite, Mário. A gente vai fazer uma primeira revisão, ok? Que é uma revisão mais geral, certo? Voltada para todos os nossos conteúdos. E na quinta-feira, após o feriado, nós vamos fazer uma revisão exclusiva para a nossa prova escrita, certo? E para a prova oral também, né? A gente vai trabalhar alguns conteúdos para as duas avaliações, ok? Esperar mais 2 minutos, tá? Para que todo mundo consiga entrar. Aí a gente começa. Ok, então eu vou dar início, tá bom?
A ver. Harry, você pode fazer a leitura para a gente, por favor, da nossa pergunta? Nossa afirmação, na verdade. Isso, alô. O que é que acontece? Todas essas expressões, olá e oi, elas também podem ser utilizadas dentro desse contexto de uma chamada telefônica, assim como o alô. Porém, o alô ele é utilizado com mais frequência, ok? Mas isso não impede que vocês utilizem qualquer um dos outros, beleza? Mas quando a gente olha para uma conversa fora de um telefone, normalmente nós vamos utilizar oi e olá, certo? Mas dentro desse contexto telefônico, a que é mais utilizada é a expressão olá. Olá não, alô, ok? A gente vai começar facinho e depois vamos complicando um pouco. Mário, a leitura, por favor. Mário. Hola, hola. Estoy en el celular y se me fue. Forma de tratamento utilizada em contextos formais. E é senhor, senhora. Isso, senhor ou senhora. Bom, diferente do espanhol, que esse senhor e senhora vocês utilizam mais para se referir a uma pessoa de quem se fala, na língua portuguesa, essa mesma palavra que apresenta essa variação de gênero, né, senhor ou senhora, ela é utilizada em contextos formais. E vocês podem utilizá-la sempre que houver a necessidade de utilizar os T del espanhol. Basta substituir, ok? Porque o significado é o mesmo, porque eles serão utilizados dentro desses contextos que exigem uma postura mais formal, certo? Então, senhor e senhora, utilizado para falar diretamente com outra pessoa, ok? E também podem ir para o plural, senhores e senhoras. Que bom que ninguém respondeu que é falso, né? Porque é verdadeiro. Isso a gente acabou de ver, certo? No exemplo anterior, a gente viu dois exemplos diferentes, tu, senhor e senhora, e aqui a gente tem a afirmação em relação ao uso dessas palavras, ok? Então, senhor e senhora, sim, serão utilizadas como formas de tratamento em contextos formais, que exigem aí um grau de formalidade. Vamos lá para a pergunta 4, que é sobre as profissões, ok? A ver se ustedes se acuerdan. Marisa, Maria, você me ouve?
Perdão, profe, profissional encarregado de fazer preparados em carros? Isso é o mecânico, né? Fazer reparos em carros, que é a mesma coisa que conserto, ok? Conserto com a letra S e reparo são palavras que podem ser utilizadas como sinônimos. E o profissional que realiza essa ação é o mecânico, certo? E onde é que o mecânico trabalha? Vocês lembram do lugar onde o mecânico trabalha? Temos aí um nome específico. Isso, é. Isso, é o primeiro exemplo que você deu, oficina mecânica. Isso mesmo. Vamos lá. Outra pergunta sobre profissões, ok? Graciela, você pode fazer a leitura, por favor? Profissional encarregado de fazer reparos nas tubulações de casa, encanador. Isso, encanador. Aqui a gente tem canador, né? Esse canador, essa palavra não existe no português, assim como canodor. A palavra correta é encanador, certo? E por que encanador? Porque vem da palavra cano, certo? Os canos são as tubulações, né? Por onde a água vai percorrer, ok? É daí que vem o nome desse profissional. Vamos lá. Nós tivemos aqui uma diferença, né? O profissional encarregado de fazer a limpeza das cidades. O que acontece? Todas essas três profissões, elas existem, mas aqui vocês selecionaram faxineiro e gari, ok? O item correto, como vocês conseguem observar, é gari, certo? O gari, ele é encarregado de fazer a limpeza das cidades. Inclusive, são os garis que passam nos caminhões recolhendo os lixos da cidade, recolhendo a basura, o lixo que as pessoas descartam na frente das suas casas, ok? Agora, o faxineiro ou a faxineira, eles atuam dentro de outro espaço. Vocês lembram qual é o local de trabalho dos faxineiros? Não é a rua, é outro lugar. Na verdade, temos vários. Alguém lembra? Por lo menos uno. Uma casa. Uma casa. Eu. Normalmente, Sim. a gente tem faxineiros nas casas, ok? Mas aí a gente pode ter em qualquer lugar, em uma escola, em uma empresa. Normalmente eles trabalham em lugares que são fechados, como uma casa, uma empresa, uma loja. Mas agora o gari, ele trabalha também com a limpeza, mas é a limpeza de lugares abertos. Nesse caso, com a limpeza das cidades, certo? E a pronúncia é gari, gari, a sílaba tônica é ri, certo? Esse garimpeiro é uma pessoa que trabalha garimpando no garimpo. Ele procura ouro, ele procura pedras preciosas em algumas regiões, ok? Vamos lá.
Cindy, a leitura, por favor. Profissional que vende carnes, açougueiro. Isso é o açougueiro. E por que a gente vai chamar ele de açougueiro? Porque ele trabalha no açougue, certo? Carniceiro. Essa palavra existe no português, mas ela não está relacionada com esse profissional. Ela tem uma outra relação, certo? E a gente vai falar sobre isso em outro momento. A palavra adequada é açougueiro. Carnalista também não existe. Muito bem, todo mundo foi na resposta correta, né? A pessoa que está encarregada de servir aos clientes no restaurante é chamado de garçom. O homem é o garçom e a mulher é a garçonete, certo? Copeiro e copeira existem também, mas eles ocupam outras ocupações. Bom, aqui a gente já vai ampliando um pouquinho as perguntas. Ok, bem fácil, né? Vou fazer a leitura para vocês. A pessoa que nasce no Brasil, ela é brasileira ou brasileiro, dependendo aí do gênero dessa pessoa, ok? Brasiliano não é a palavra correta e brasilês é uma palavra que não existe. Eu inventei ela aqui, certo? Não utilizamos em português. Bom, tivemos uma diferença de respostas, né? Nieves, você pode fazer a leitura, por favor? Gimnasia no Japão é japonesa. Japonesa. Isso, japonês ou japonesa. Muito bem. Japonese e japonês não existem, certo? Foram invenções aí para esse exercício. A forma correta é japonês e japonesa. E eu quero que vocês observem essa palavra que é a correta. Por quê? Porque todas as nacionalidades que terminarem com es no masculino, basta acrescentarmos a letra A para a formação do feminino. Então, português será portuguesa. Francês, francesa. Mas além de acrescentar a letra A no final, nós vamos eliminar esse acento gráfico, que é o acento circunflexo, ok? Então, japonês e japonesa. Seguinte. Adriana, leitura, por favor. ¿Cuál verbo destacado apresenta forma nominal gerúndio? O menino está comendo bolo. Isso, muito bem. Aqui a gente tem vários verbos, né? Comendo, come e comer. Cada um deles apresenta uma determinada característica que a gente trabalhou no começo do nosso módulo. E o gerúndio, ele é caracterizado por verbos que possuem a terminação NDO. E é o caso do verbo comer desta forma, comendo. Ok? E
qualquer outro verbo que apresentar essa mesma terminação, ele apresenta essa forma nominal que é chamada de gerúndio. Beleza? Então, comendo. E a nossa pergunta seguinte, ela se relaciona diretamente com isso. No puedo creer, alguien eligió falso, pero no es falso, es verdadero, ¿no? A forma nominal gerúndio apresenta a terminação em NDO, ok? Além do gerúndio, a gente tem o particípio, que ele vai apresentar a terminação ido ou ado. Então, por exemplo, o verbo comer, comido, o verbo cantar, cantado. Esse é o particípio. E a gente também tem a outra forma nominal, que é o infinitivo, que são os verbos como nós conhecemos eles no dicionário. Então, comer, beber, falar, sair, são verbos que apresentam a letra R no final, o que significa que eles estão na sua forma infinitiva, ok? São as formas mais fáceis. Seguinte, Cindy está lá em cima. Harry depois e o Fred logo em seguida. Que é uma pergunta sobre gênero, certo? A ver. Fred, a leitura, por favor. As palavras a seguir são femininas: viagem, árvore, ponte. Isso é verdadeiro, né? O que acontece? Viagem, árvore e ponte são 3 palavras que fazem parte do grupo de palavras que são chamadas heterogenéricas. O que é que significa isso? Que em relação à língua espanhola, estas mesmas palavras elas apresentam o gênero oposto. Então, se no espanhol elas são palavras masculinas, no português elas serão palavras femininas, porque elas pertencem a esse grupo das palavras heterogenéricas, ok? Então, sempre que eu for me referir a estas palavras, eu devo utilizar o gênero feminino. A viagem, a árvore, a ponte, certo? E qualquer outra palavra que eu utilizar para caracterizar algum desses substantivos precisam também estar no feminino. A ponte bonita, a viagem bonita, a árvore bonita. Sempre no feminino, ok? Próximo. A ver. Agora é uma pergunta relacionada com terminação de palavras. Ok, Mário, a leitura, por favor. As palavras terminadas em agem são femininas. Exemplo: paisagem, coragem, mensagem. Isso. Verdadeiro. Verdadeiro, exatamente. Então, todas as palavras que apresentarem essa terminação, elas são femininas, ok? Todas mesmas. Nesse caso, a gente não vai ter nenhuma exceção. E é exatamente um grupo que pertence a palavras heterogenéricas. Nessas palavras em espanhol vão terminar com arre. Em português, elas vão terminar com agem e, em razão disso, vão apresentar o gênero feminino, que seria aí o gênero oposto que elas possuem na língua espanhola. Beleza? Então, a paisagem, a coragem, a mensagem. Tudo no feminino. Outra pergunta relacionada a gênero.
Scarlett, leitura, por favor. Sí. Palabras terminadas en A, afónicos, son masculinas. Ejemplo, crachá, sofá, chá. Isso, muito bem. É um item que ele é verdade, é uma afirmação verdadeira, certo? O que a gente tem aqui? A gente tem palavras que terminam com a letra A acentuada graficamente com o acento agudo. Em razão disso, a gente fala que é o atônico, certo? Porque ele é acentuado graficamente com esse acento agudo. E sempre que nós tivermos alguma palavra com essa terminação, ela será uma palavra do gênero masculino. Então, o crachá, o sofá, o chá, certo? Mas vocês lembram que a gente tem uma exceção a esse grupo. Vocês lembram qual é a exceção que vai pertencer ao gênero feminino? É só uma palavra que é diferente. Esse é o nome de uma profissão. A babá, creo. Isso, exatamente. Você crê e está corretíssima. É babá, certo? Babá, nesse caso, que é como ninheira, não? Em português, será uma palavra feminina e não masculina. É apenas uma exceção dentro desse grupo, ok? Vamos lá. Harry, você pode fazer a leitura, por favor? Isso, sangue, exatamente. É verdadeiro, exatamente. Faltou a letra S aqui, são as palavras. Eu esqueci de colocar, ok? O que acontece? Essa afirmação ela é verdadeira, porque sangue e a palavra nariz são duas palavras que pertencem ao grupo dos heterogenéricos, que foi o grupo que eu mencionei anteriormente. São palavras que, em português e em espanhol, possuem gêneros diferentes. Então, aqui é o nariz, o sangue, sempre no masculino, certo? E essas duas palavras têm esse gênero que não vai ser dado em razão da terminação, mas é em razão delas pertencerem ao grupo das palavras heterogenéricas, certo? Outra afirmação. Ok. Cindy, a leitura, por favor. Palavras terminadas em ista são todas masculinas. Falso. Isso, por que é falso? Porque tenemos taxista, que también se puede referir a una mujer, creo. Isso, sim, exatamente. Isso Abarca mesmo. los dos géneros. Isso mesmo, perfeito. Isso, exatamente. Essa afirmação ela é falsa. Por quê? Porque ela diz que todas essas palavras são masculinas. Isso é mentira. Elas podem ser masculinas, mas também podem ser femininas. O que é que isso significa? Que elas não têm o gênero pré-determinado. O gênero será determinado por meio dos meus artigos, ok? Então, pode ser o jornalista ou a jornalista. Qualquer outra palavra que possua essa terminação, ela vai se enquadrar dentro dessa regra. O ou a, dependendo do gênero da pessoa, certo? Normalmente são nomes de profissões, assim como jornalista. Então, é falso.
A ver, ¿qué tenemos acá? Mário, a leitura, por favor. Mário? Agora sim. Qual imagem representa o grama? Qual você selecionou, Mário? Quilograma, grama, miligrama. Você selecionou o que está em vermelho? Não. Não. Quem selecionou o que está em não. vermelho? Ah, Alguien eligió este ítem, pero no sé quién es. Quem não, selecionou o sim. vermelho? Foi a Yo Adriana? elegí el rojo. Ah, você, não foi a Adriana. Que é o vermelho. Por que, Adriana? Diga, por quê? Creo que césped a grama con A. Isso, você tá certíssimo. É isso mesmo. É daí que vem essa diferença do gênero, ok? A palavra grama, ela vai apresentar dois gêneros, certo? E esse gênero ele será determinado por meio do objeto a qual nós nos referirmos. Se nós estamos falando o grama com o gênero masculino, nós estamos falando da unidade de medida. Grama, nesse caso, é apenas uma diminuição da palavra quilograma, ok? É por isso que é basicamente a mesma coisa. Quilograma, grama e miligrama são todas palavras masculinas. Por quê? Porque elas fazem referência à unidade de medida. Mas, como a Adriana falou, quando nós nos referirmos à planta, a essa coisa que é apresentada na foto, nós vamos utilizar o gênero feminino. A grama do campo de futebol, ok? A única diferença aqui vai ser o uso da letra O para a unidade de medida e o uso da letra A para a planta, a grama, certo? Essa será a diferença. Agora, a palavra grama ela não vai mudar na sua estrutura. A única diferença é o uso do artigo, feminino ou masculino, que vai mudar completamente o significado da palavra, certo? Seguir aqui. Agora a gente fala das nossas preposições, ok? A ver se se acuerda. Vamos lá. Usamos em antes de nomes de países. Em Brasil, em Bolívia. Essa afirmação ela é falsa, certo? Isso vai acontecer no espanhol. No português não vai acontecer. Então, por exemplo, se eu quero falar que eu moro em Brasil ou em Bolívia, o que é que eu vou fazer? Eu não posso utilizar a preposição. Eu vou utilizar a contração. Eu moro no Brasil ou eu moro na Bolívia, certo? E a maior parte dos nomes de países, nós vamos precisar utilizar essa contração, que é a contração em mais os artigos o ou o artigo a, dependendo do gênero do nome do país. O Brasil, a Bolívia. Então, se a gente tem gêneros diferentes, a gente vai ter uma contração de acordo com o gênero de cada uma dessas palavras. No Brasil, na Bolívia, certo? Nunca em. Em português, não. Em não, certo? A gente tem apenas algumas exceções, que é, por exemplo, Portugal. Eu moro em Portugal. Nesse caso, sim. Mas todo o resto, a gente utiliza a contração no ou na,
dependendo do gênero do país. Seguinte. Muito bem. Adriel, você pode fazer a leitura, por favor? Estamos antes de nomes de cidades. Exemplo. Em La Paz, em Curitiba. Isso, exatamente. Verdadeiro. Isso, verdadeiro. Muito bem. Todo mundo selecionou o item correto, né? É isso mesmo. Diferente dos países que nós vamos utilizar a contração no ou na, quando a gente fala de nome de cidades, a gente utiliza a preposição em, certo? Onde você mora? Eu moro em Cochabamba. Eu moro em La Paz. Eu moro em Sucre. Eu moro em Curitiba. E isso vai funcionar para quase todos os nomes de cidades. A gente tem algumas exceções, como Rio de Janeiro, certo? Eu moro no Rio de Janeiro. Nesse caso é uma exceção. Mas a maior parte dos nomes de cidades, elas devem ser utilizadas com a preposição em, certo? Sim, esse índio continua lá no começo. Harry subiu novamente, tinha descido algumas casinhas e voltou. Perfeito. Isso aqui a gente já comentou lá no começo, né? Usamos a contração no ou na antes de nomes de países, certo? Então, sempre que o nome do país ele admitir o artigo a ou o artigo o, a gente precisa fazer a contração. Eu moro no Brasil. Eu estou no Brasil. Eu nasci no Brasil. Isso será aplicado a quase todos os nomes de países, certo? Desde que eles admitam o artigo masculino ou feminino, ok? Próximo item. Muito bem, perfeito. O que acontece aqui? A gente tem dois nomes de cidades, né? A gente tem La Paz e a gente tem São Paulo. Cidade da Bolívia e cidade do Brasil. Quando a gente fala de cidades, a gente não pode utilizar a preposição, a contração no ou na. A gente vai utilizar a preposição em. Mas nós temos aqui o nome de um país, que é o nome Bolívia. Como a gente fala de um nome de um país, a gente vai utilizar a contração. Moramos na Bolívia nesse caso, ok? Vamos lá. Próximo item. Que é o resultado de uma contração, certo? A ver, respostas. Sim, é verdadeiro. Olha que passa. Em português, diferente do espanhol, que ustedes van a utilizar por lá, por él, em português vamos a hacer la contracción. Vamos a unir a preposição por com os nossos artigos, masculino ou feminino. E vai dar origem a pelo ou pela, certo? Por exemplo, nós caminhamos pela rua, nós viajamos pela Bolívia, nós viajamos pelo Brasil, certo? A gente sempre vai fazer essa contração, sempre que houver a preposição por, seguida dos artigos ou do artigo a, seja no plural ou no singular, ok? Então, esse item, ele é verdadeiro.
Se vocês tiverem perguntas, façam, tá bom? Sei que eu não tô falando, mas podem perguntar, por favor. Helwi, a leitura, por favor. Horas, Helwi, certo? Isso, muito bem. O que passa cá? Tivemos respostas iguais, né? 3-3. Vamos sair que horas estamos saindo muito tarde. O que acontece? O futuro imediato, ele é formado por dois verbos. Pelo verbo ir, no presente simples, eu vou, ele vai, ela vai, nós vamos, mais o infinitivo do verbo principal. Nesse caso, o verbo principal é sair. Nós vamos sair, ok? Então, essa será a construção do futuro imediato. O item que está em azul, ele apresenta uma outra construção verbal. Vocês lembram o nome dela? Que construção verbal é essa? Estamos saindo. Tem o gerúndio aqui, mas a gente tem um nome específico para essa construção. O gerúndio é apenas o verbo saindo, certo? Agora, quando nós utilizamos estamos mais saindo, a gente tem uma outra construção verbal. Presente contínuo. Isso, sim, perfeito. É o presente contínuo. O presente contínuo, assim como o futuro imediato, eles são formas verbais compostas, ou seja, são formadas por mais de um verbo, ok? E elas apresentam funções diferentes, mas ao mesmo tempo podem significar a mesma coisa. Isso a gente vai ver em outro momento, tá bom? O que a gente tem que entender aqui é a construção dessa forma verbal. Verbo ir, no presente simples, mais infinitivo do verbo principal, ok? E lembrem-se, no português, diferente do espanhol, a gente não vai utilizar a preposição a. Então, vamos a sair que horas? Isso não vai passar em português. A gente não utiliza essa preposição a no meio dessa construção verbal, ok? É apenas ir mais o verbo sair. Muito bem, todo mundo atento, né? Qual item apresenta a estrutura correta do futuro imediato? Verbo ir, no presente simples, mais infinitivo do verbo principal. Vamos cantar, ok? Ir mais gerúndio é o quê? É o presente contínuo, certo? Não é o presente contínuo, não. Essa construção verbal a gente nem utiliza. O presente contínuo é formado pelo verbo estar mais o gerúndio do verbo principal, ok? Ir a mais infinitivo, vamos a cantar, está incorreto. Isso vai acontecer no espanhol, mas no português não acontecerá. Então, a forma correta é vamos cantar. Verbo ir mais infinitivo do verbo principal, ok? Bom, a questão sobre numeral. Cindy, a leitura, por favor. O numeral 2 apresenta gênero masculino e feminino. Exemplo, 2 meninos e 2 meninas. Isso, perfeito. E essa afirmação ela é verdadeira, certo? Diferente da língua espanhola, na língua portuguesa, o numeral 2, ele sempre apresenta essa diferença do gênero masculino e feminino. Então, se eu falo de algo do gênero masculino, eu vou falar 2.
Agora, se eu falo de algo do gênero feminino, eu falo duas. Duas meninas, duas mulheres, 2 horas da tarde, e qualquer outra coisa ou objeto que eu quantificar do gênero feminino, eu devo utilizar duas, ok? Não esqueçam, porque essa é uma informação muito importante. Outra pergunta relacionada ao gênero do numeral 2. Ok, vamos lá. Muito bem, todo mundo respondeu o item correto, né? Ela já fez 2 viagens, ela já fez 2 viagens. A palavra viagem, a gente já viu que é uma palavra feminina. Se é uma palavra feminina, o numeral 2 deve concordar com o gênero dessa palavra. Então, são 2 viagens, e não 2 viagens, ok? Que é o numeral ordinal, certo? Mário, a leitura, por favor. Ok. Em qual item o número ordinal primeiro está correto? Domingo é o primeiro dia da semana. Isso, exatamente. Por que o item vermelho está incorreto? Alguém poderia me dizer? O que ele disse primeiro. En portugués siempre tiene que decir primero o primera. Isso, exatamente, exatamente. Diferente do espanhol, que nós vamos ter apócope, né, diante de palavras masculinas, no português sempre será primeiro. Primeiro dia, primeiro homem, primeiro, tudo que for masculino será primeiro na sua forma integral. E a mesma coisa vale para a primeira pessoa, a primeira mulher, sempre integral, ok? Então é por isso que o vermelho está incorreto. Inclusive, algo que eu não comentei com vocês é a palavra muito. Está aqui no chat. A palavra muito, ok, Jessenia, sem problema. A palavra muito, ela também não sofre apócope como existe no espanhol, né? Esse muy. A gente não vai ter muy no português. Sempre será muito. Muito bonito, muito grande, muito elegante. Essa apócope, essa redução, ela não vai acontecer com essa palavra também, certo? Sempre será muito, ok? Vamos lá. Próximo item. Estamos passando da metade. Fred, a leitura, por favor. Em qual item o numeral ordinal terceiro está correto? Terça-feira é o terceiro dia da semana. Isso, muito bem. Quem de vocês selecionou o item vermelho? 2 pessoas selecionaram. Quero pelo menos uma pessoa que selecionou. Por favor. Eu. Mário e Helen. Mário, por que você selecionou o vermelho? O que há de errado no azul? Ele disse terceiro. Deveria dizer terceiro. Isso, exatamente. A mesma coisa que a gente viu em relação ao numeral primeiro vai acontecer em relação ao numeral terceiro. Ele sempre será utilizado na sua forma integral, ok? Independente da palavra ser masculina ou feminina. Então, terceiro dia, certo? Terceiro dia, terceiro homem, terceiro mês, sempre integral,
certo? Lembrem-se, se houverem dúvidas, me perguntem, por favor. Essa afirmação se relaciona com o que a gente viu anteriormente. Es verdadeiro, ¿vale? Os ordinais primeiro e terceiro não sofrem apócope. O que é o apócope? É uma redução da palavra. Por exemplo, eu tenho a palavra muy e a palavra mucho em espanhol. Tenho la apócope, la reducción de esta palabra. No va a pasar en portugués y no va a pasar esto con estas dos palabras. A palavra primeiro e a palavra terceiro, elas não sofrem redução diante de palavras masculinas, ok? Então, essa afirmação ela é verdadeira. Sempre será primeiro e sempre será terceiro, beleza? Dúvidas, vocês perguntam, tá bom? Aqui a gente tem uma pergunta sobre horas. Nieves, a leitura, por favor. ¿Qué horas são no relógio? 15 para as 10. Isso. Aqui a gente tem o nosso relógio, ok? Nosso ponteiro menor, ele tá praticamente no numeral 10 e o ponteiro dos minutos, ele está no numeral 9, o que significa que se passaram 45 minutos, ok? Mas o que acontece? No português, sempre que nós tivermos o nosso relógio marcando 45 minutos em relação à hora que está neste momento, a gente vai contar os minutos que faltam para a hora seguinte. Então, nesse caso, nós não falamos que são 9h45. Nós falamos que são 15 minutos para as 10 horas, ok? Então, todos os outros itens estão incorretos, certo? Outra pergunta relacionada com horas. Que horas são? Ok. Helena, a leitura, por favor. Isso. Por que não são 2h30? Por que o item vermelho está incorreto? O que está errado aí? E por que está errado? Porque 2. Duas. E Não é 2? o numeral 2, exatamente. O que acontece? A gente falou que o numeral 2 ele se adequa ao gênero da palavra que ele quantifica. E a palavra horas, ela é uma palavra feminina, certo? Então, em razão disso, a gente fala que são 2 horas e não 2 horas, ok? É por isso que o item vermelho está incorreto, certo? Então, são 2h30 e não 2h30, ok?
Jessênia, você pode ler a nossa pergunta, por favor? Jessênia? Que oração é uma 15? Isso, exatamente. Tem um pequeno erro nesse item, tá bom? Que foi um erro meu. Eu esqueci de colocar a nossa preposição e. É 1h15, ok? Eu acho que foi por isso que vocês selecionaram o item de cima, né? Então, todos os itens, eles estão incorretos por conta desse erro que eu cometi. Mas o que que acontece? Por que o que está em vermelho não é o item correto? Alguém saberia me dizer? Temos aí um erro. Que erro é esse? Ele é só uma hora. E hora, só uma hora. Só Se uma é hora. só uma hora, a gente não pode dizer são, né? São uma hora. Uma hora é singular. Então, como é singular, eu tenho que falar que é 1h15, também no singular, certo? E eu cometi um erro, eu peço desculpas, que foi a ausência da preposição e. A preposição e, ela acontece nesse caso. É 1h15, ok? Eu me esqueci disso. 1h15 também está incorreto porque a gente não fala quarto em relação a 15 minutos. É sempre 15 mesmo, certo? E agora está na frente. Bom, temos aqui mais uma pergunta sobre as horas. Perfeito, gente. Muito bem. O que é que a gente tem aqui? Que horas são, né? A pergunta que a gente já viu. Vou mostrar aqui a nossa mídia. Nós temos os dois ponteiros da hora e dos minutos apontados para o numeral 12. Como nós temos um relógio que é um relógio analógico, a gente não consegue identificar se é dia ou se é noite. Em razão disso, a gente fala que é meio-dia ou meia-noite em ponto, ok? Agora, meio-dia ou meia-noite e 12, não, tá incorreto. Então, é meio-dia ou meia-noite, ok? Não se passaram nenhum minuto, né? Então, não podemos falar que é meio-dia e 12 ou meia-noite e 12. Vamos lá. Agora, sobre pronome possessivo, tá? Vamos lá. Mário, a leitura, por favor. Em qual item o pronome possessivo está correto? Eu amo meu pai. Isso. Nós temos o item vermelho que ele foi selecionado. Ele apresenta o mesmo erro que o item amarelo apresenta. Meu mãe e minha e meu irmão. Irmã, meu mãe, meu irmã. Por que esses dois itens estão incorretos? Porque é masculino. São femininas, né? Jessênia e Harry falaram, porque são duas palavras femininas. Então, se são femininas, eu não posso utilizar o possessivo que está no gênero masculino. Teria que ser minha mãe e minha irmã, ok? Vamos seguir. Cindy voltou para o começo e a Adriana está no segundo agora. Vamos lá. Estamos chegando ao fim, 36 de 43.
tempo foi pouco, né, nesse item. Harry, leitura, por favor. Isso é verdadeiro. Inclusive, nós temos aqui um pequeno exemplo, ok? As alunas fizeram tarefa. Alunas é uma palavra feminina. Então, o que é que eu vou utilizar aqui? Minhas. As minhas alunas fizeram a tarefa, certo? Eu tenho a mudança tanto do gênero para a palavra aluna, quanto a mudança para o número. Alunas está no plural, ok? Então, nós teremos aí essa relação de número e gênero. Beleza. Cindy, leitura, por favor. As contrações de GL a GL dela funcionam como pronome possessivo. Isso funciona como pronome possessivo, ok? Temos aqui até um exemplo, né? Dele e dela, certo? Então, eles são duas contrações e funcionam como pronome possessivo. Mas o que que acontece? Diferente dos possessivos que a gente viu, meu, minha, seu, sua, nosso, nossa, os possessivos dele e dela não concordam com o gênero do objeto que é possuído. Então, por exemplo, eu tenho aqui a palavra garrafa. Essa garrafa é dele ou dela. Eu posso usar qualquer um desses pronomes, porque o dele e o dela não concordam com o gênero da palavra garrafa, mas concordam com o gênero da pessoa que possui esse objeto, ok? Dele será ele, dela será ela, ok? Então a concordância aqui é diferente. Isso, muito bem. Aqui está faltando o artigo A. Eu esqueci de colocar. Esta é a casa dela, ok? Mas o item está correto. Vocês fizeram aí o raciocínio adequado. O que que acontece? Quando a gente fala do pronome possessivo dele e dela, ele nunca será utilizado antes do objeto que é possuído. Então, eu não posso falar esta é a dela casa ou esta é a dele casa. Isso está incorreto. Esse pronome possessivo dele e dela, obrigatoriamente, devem aparecer após o objeto que é possuído. Então, esta é a casa dela ou esta é a casa dele, certo? Sempre após, nunca antes. Pronto, vamos para a escrita de numerais. Ver se vocês lembram. Bem, qual a escrita correta de 28? Né? Foi que a gente viu. Diferente da língua espanhola, a partir do numeral 20, a gente já apresenta essa interação entre duas palavras. O numeral 20 e o numeral 8, que serão unidos por meio da preposição e. 28, 29, 30, 31 e assim sucessivamente, até o último número que nós conseguimos imaginar, ok? Sempre com a preposição unindo a nossa dezena e a nossa unidade. Seguinte, aqui a gente já tem um número um pouco maior. Perfeito, muito bom. Harry, a leitura, por favor.
Isso, 228. Nós temos aqui 228, 228. A leitura, assim, falando, é basicamente a mesma, 228 para 228. A gente não escuta essa preposição. Porém, na escrita, essa preposição ela deve aparecer, ok? E por que 228 está incorreto? Porque nós estamos ausentes da preposição e. E essa preposição, ela sempre será utilizada para unir os 3 primeiros números. Que números são esses? A unidade, a dezena e a centena. 228. Sempre haverá essa preposição entre essas 3 posições. Unidade, dezena e centena. Certo? Pronto. Aqui a gente já tem um número um pouco maior. Aqui nós temos a letra S, tá bom? É 200, com a letra S também. Se me olvidou ponerla. Ok, muito bem. A maior parte de vocês selecionou o item correto. Nieves, a leitura, por favor. A escrita correta de 5.228. Isso é que está em vermelho, né? 5.228. O que acontece? No que está em azul, a gente tem a preposição e, que aparece aqui, 5.228. Por que está incorreto? Porque a preposição, ela não vai acontecer entre a nossa, se me olvidou o nome, a nossa centena com a nossa unidade de milhar, ok? A unidade de milhar, que é 5.000, ela será unida à nossa centena sem o auxílio da preposição. A preposição e, ela só vai acontecer entre a centena, a dezena e a unidade. 5.228, ok? Então, nós temos aqui, inclusive, um exemplo, né? Como é que a gente vai fazer a leitura desse primeiro numeral aqui, que corresponde à pontuação da Cindy? Cindy, você pode fazer a leitura dele? 23.741. Isso, exatamente. 23.741. A preposição e, ela não vai acontecer entre 23 e 7. Vai acontecer entre 7, 4 e 1, ok? Assim como a gente viu anteriormente. E aqui, quando a gente tem um 0 no lugar da nossa centena, como é que vai ficar essa escrita? Tivemos 3 respostas. Bom, quem selecionou o item azul poderia se apresentar, por favor? Yo. Ok, Cindy, por quê? Esse está correto e o outro não? Porque lo mismo que explicó sobre la centena, decena y unidad, que siempre tiene que estar acompañada de E. Exatamente, isso mesmo. O que acontece? Aqui a gente não tem a nossa centena, né? É como se a centena ela não existisse, mas ela existe, ela é ocupada pela posição do numeral 0, ok? Então, eu vou unir o numeral 5, que é 5.000, com esse 28, por meio da preposição, certo? 5.028. É a mesma coisa que vai acontecer com a leitura do ano no qual nós estamos. 2025.
Por mais que nós utilizemos a preposição e para unir a unidade de milhar a estes numerais, não está incorreto, está correto. Por quê? Porque nós temos aqui o zero, certo? Ocupando a posição da centena. Que não tem, né? Não tem centena nenhuma aqui, ela é zero, ela é negativa. Só tem dezena e unidade. Pronto. E essa afirmação é para resumir o que a gente já conversou. Perfeito. Muito bem. Quando a gente fala de números cardinais, que são esses, né, 1, 2, 3, nós vamos unir a nossa unidade, dezena e centena por meio da preposição e. Então, 578. Agora, o 4.000, a gente não vai fazer essa união por meio da preposição. Como é que vai ficar? 4.578, ok? Sempre unidade, dezena e centena. Mas, novamente, se nós tivéssemos um numeral 0 no lugar do 5, a leitura seria diferente, seria 4.078, ok? Bom. E aí a gente terminou. Réu em terceiro lugar. Nieves em segundo. Quem será o primeiro? O primeiro foi a Cindy. Ok, galera. Todos os outros apareceram depois. No final só tinham vocês. Ah, estão aí os outros. Ok. Muito bem. Muito bem. Foram bem, né? Perguntas? Dúvidas? Se tiverem, podem fazer perguntas, tá bom? Estamos entendidos em relação ao que vimos hoje? Tudo bem. Tudo ótimo. Ok, Mário, ok, Cindy. Espero que para os demais também esteja, certo? Então é isso, galera. A gente fica por aqui com essa revisão, ok? Amanhã será feriado na Bolívia. Em razão disso, nós não teremos aula. Então vocês vão ter aí um dia para aproveitarem, para descansarem, eu também, né? E aí a gente volta a se encontrar na quinta-feira, certo? Para a nossa chamada de hoje, eu quero que vocês me falem o que vocês vão fazer no feriado, tá bom? Vou interromper o compartilhamento e buscar a frequência. Só um segundo. Los horarios del examen oral ya están listos, dale. Voy a enviar al grupo después. Al final de la clase. A ver. Hoy es 5. A ver. 5/8. Amanhã é feriado. Adriana? Eu vou estar com a minha família e também vou a compartilhar almoço. Ok, Adriana, que bom. Aproveitar para ficar com a família, né, e comer. Adriel? Eu vou dormir. Vai dormir, Adriel. Muito bom, né? Dormir é de graça, que coisa boa. Cindy? Vou ficar com minha família e ver um filme. Ok, um filme, isso mesmo. Fred? Eu vou a ir à casa da minha mãe. Ok. Graciela? Eu vou cozinhar. Ok.
Ok. Maria Isabel? Eu vou estudar muito português, profe. Ok, Maria Isabel. Que coisa boa. Mas aproveite para descansar também. Mário? Eu vou ficar com minha família e vou festejar o aniversário de meu primo. Ah, ok. Que bom. Então teremos festa, né? Moira? Moira está? Nieves? Eu vou estudar e dormir cedo. Ok. Paul? Scarlett? Yesenia Garcia? Eu vou trabalhar o dia inteiro. Estou de turno. Ok, Yesenia. Sinto muito, mas bom trabalho. Yesenia Guadalupe? Está? No. Harry? Profe, ¿me dijo algo otra vez? No. Era la otra, su compañera. Ah, ya. Ok. Ok, Harry, que bom. Aproveitar e estudar ao mesmo tempo, né? E Disney? Eu vou salir por la tarde com minhas amigas, tomar um café. Eu também vou tomar café amanhã, depois. Aproveitar o feriado que eu ganhei com vocês. Bom, pessoal, é isso. A gente volta a se encontrar na quinta-feira após o feriado, ok? Então, um bom feriado. Aproveitem, se cuidem e até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Quinta-feira. Até quinta.